Olá, boa noite, web espectadores do programa Protagonismo Regional. Agradecemos a presença de todos nessa noite do dia 8 de março de todos os anos, onde celebramos avanços, talvez retrocessos, na área da mulher. Creio, estamos trazendo convidados especialistas para um papo para lá de especial. Aguarde uns minutos, voltaremos em muito breve. De março. As manifestações pela valorização da mulher, ela já vem fluindo desde o início do século XVIII, XIX, ou seja, não é uma coisa do aqui e agora. Entretanto, nós observamos vários protestos que naquela época ocorreram visando denunciar as más condições de trabalho e até de vida das mulheres. E o que ficou mais famoso foi exatamente do dia 8, de março, que foi chamado do movimento do Pão e Paz. Só podia ser mulher, Pão e Paz. E esse episódio, que ficou reconhecido internacionalmente, ele já visava provocar reflexões sobre o papel da mulher na sociedade. Infelizmente, nós observamos que séculos depois, ainda milhares de ações, mortes, violências e outras coisas, que a gente não quer falar de coisa ruim aqui, ainda continuam acontecendo. Infelizmente, com essa era, e nós vamos estar fazendo agora, dia 16, um ano da pandemia, nós temos observado que um número maior de depressão, etc., vem sendo oriunda do quê? Da violência que a mulher ainda sofre e principalmente agora assumindo inúmeros papéis dentro do lar, acumulado como de educadora, já que as crianças estão também em casa, o marido também em home, etc. Para tratar desse tão relevante tema, quero agradecer o aceite do convite de 3 profissionais de primeira grandeza, do meu ponto de vista, sempre atentos aos movimentos quando se trata de mulheres. Quero agradecer, então, aos meus 3 convidados. Por ordem alfabética, Diná Ferreira de Oliveira, coordenadora de políticas para a mulher da Prefeitura Municipal de Santos, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e trabalhamos muitos anos juntos na Companhia Siderúrgica Paulista, já na área de gestão de pessoas. E o nosso foco era já diferenciado, colocar as mulheres também em condições de igualdade profissionais. Diná, gratidão. Verdade. Por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Também conosco, Jorge Tassi,
mestre em Direito pela PUC São Paulo, professor da Universidade Salgado de Oliveira, em Belo Horizonte, co-founder da plataforma de Mindset e outras... Gente, eu só estou reduzindo com os currículos dos meus convidados, senão uma hora de programa já passaria rapidamente, né? Gratidão, Jorge, de estar aqui conosco. Muito obrigado. Sempre bom estar aqui. Muito bom. E Patrícia Rezende Penise, mestranda em Recursos Humanos e Gestão do Conhecimento, especialista em gestão estratégica de pessoas e founder da plataforma Jeito em Gestão. Bem-vinda, Patrícia. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Diná. Boa noite, Jorge Tassi, a todos os web espectadores. Muito obrigada pelo convite. E é uma data muito especial, então parabéns a todas as mulheres, né? E vamos em frente. Vamos nós. Então, nesse bate-papo, embora um tema tão importante, nós vamos conduzir de uma maneira leve, né? Porque acho que o nosso público merece a leveza nos dias atuais. Então, começando pela Diná. Diná, nós estamos vivenciando um contexto atípico, né? Nós fomos pegos tão distraídos em tudo isso que aconteceu. Você observa que, nesse momento, nós estamos reproduzindo aquela condição histórica das mulheres? O que você acha? Existem iniciativas para inibir, coibir esse isolamento afetivo das mulheres nos cenários atuais? Olha, Lúcia, eu achei muito interessante essa abordagem que você fez de voltar no tempo. Muito interessante, né? Porque o que aconteceu com a pandemia? As mulheres dentro de casa, sem poder sair, com as crianças, com o marido, sem auxiliar, enfim, uma sobrecarga, né? Realmente uma sobrecarga. Então, o que a gente percebeu no nosso trabalho, na coordenadoria, no início da pandemia, que começou em março, então, em torno de abril, maio, eu comecei a acompanhar o número de denúncias na delegacia da mulher e também a procura pelo atendimento da assistente social e psicóloga. E a gente percebeu que reduziu, caiu. Então tem alguma coisa, a gente estava sentindo que a violência, pela própria condição da pandemia, tinha aumentado, mas por que os registros e a procura por atendimento tinha diminuído, né? Então, lógico, a gente percebe que a mulher não podia sair porque o agressor estava junto com ela, então muitas vezes ela dificuldade de ter acesso ao celular, ao computador. Então nós tomamos algumas medidas. Por exemplo, nós lançamos um vídeo sem som de 3 minutos com 17 mulheres diferentes, tipos físicos diferentes, né? Jovem, com mais idade, negra, trans, enfim, para que todas as mulheres, ao ver o vídeo, se visse representada. E nesse vídeo, Lúcia, as 17 mulheres tinham cartazes, então, informando telefones de atendimento, frases de encorajamento, procure ajuda, falando de que tem atendimento, delegacia eletrônica, onde você pode fazer a denúncia pelo celular, até trancada no banheiro, porque você pode pedir ajuda, 180, enfim. E esse vídeo teve mais de 30 mil visualizações, né? Eu fiquei muito feliz, porque a violência contra a mulher, só fechando, é um crime extremamente cruel e acontece dentro de casa. E a única pessoa que pode denunciar esse crime é a vítima. Eu acho que só essas colocações já nos remetem a reflexões, né? A grandes reflexões. Exatamente. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Patrícia. Eu agora não vou seguir a ordem alfabética, eu vou começar pelas mulheres, né? Vocês que mandam. Patrícia, você lembra, né, que isso antes da pandemia, olha que interessante, em 2018, a empresária Luísa Trajano, ela já se preocupou, porque ela
Teve um caso de uma colaboradora na empresa dela que passou e chegou a óbito. Foi morta. Né? Foi morta em violência doméstica. Ela ousadamente lançou uma campanha chamada Em Briga de Marido e Mulher, sim, se mete a colher. E criou um canal, entre aspas, diz que denúncia dentro do próprio Magazine, né? Onde as colaboradoras, ou aquelas com as quais ela haviam compartilhado esse número, poderiam fazer denúncias. Você também, como mulher atuante em organizações e também na área acadêmica, você é favorável em briga de marido e mulher, vamos se meter a colher? Excelente pergunta, Lucilena. Eu admiro muito essa iniciativa da Luísa, né? Ela é uma grande referência neste combate à violência contra a mulher. E eu acredito, sim, que nós devemos meter a colher. Mas a gente tem que ter cautela desse meter a colher, né? Então, em relação às empresas, eu acredito que iniciativas como essa devam ser reproduzidas com a maior frequência possível, sim. Porque isso é um estímulo à mulher se sentir protegida, se sentir amparada e sentir que tem um canal para que ela possa recorrer. Então, isso é interessante. Eu só digo com cautela em relação a um caso, por exemplo, muito próximo a você. Você tem um vizinho, por exemplo, que tenha passado por isso. Então, eu acredito que o nosso papel nesse momento seja de fortalecer aquela mulher para que ela possa sozinha tomar a coragem necessária para que procure aí os meios legais, como a Dina bem colocou, que existem. Então, eu acredito que a mulher, num estado de vulnerabilidade e medo muito grande, a gente tem que acolher a mulher e não, por exemplo, chamar a polícia no lugar daquela mulher, né? Porque, às vezes, o agressor, como a Dina também explicou muito bem, ele está dentro de casa e a gente não pode estacionar um carro de polícia na porta de que sofre isso, né? Então, ela tem que se sentir fortalecida para que ela seja apoiada em relação até a sua condição de moradia, do espaço físico que ela se encontra, e para que ela possa aí tomar outros rumos. Excelente. Jorge, você e o canal Protagonista Cidadão, junto com o Sérgio França, conduziram recentemente uma brilhante, maravilhosa pesquisa apoiada pela Universidade Salgado de Oliveira, né, de BH. E eu gostaria que você trouxesse, nós tivemos acesso, e eu acredito que seja de suma importância que o nosso público também tenha acesso aos resultados que essa pesquisa fresquinha nos trouxe. Pois bem, Lúcia, doutora Diná, Patrícia, eu quero agradecer a oportunidade realmente de poder falar a respeito desse processo, porque nós estamos trazendo um pouquinho da contribuição da ciência, que o protagonismo está se embrenhando nesse procedimento, né? Para que a gente possa, junto da universidade ali, descobrir meandros das coisas que estão acontecendo. Então, a pesquisa ainda está em processamento, determinados aspectos nós estamos desenvolvendo, mas nós atingimos 1.000 alunos das cidades de Recife, de Goiânia, de Uberaba, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Niterói. Então, nós fizemos uma pesquisa de Juiz de Fora, fizemos aí uma pesquisa com um público bem interessante, e nós percebemos algumas questões que a gente precisa destacar para o nosso público. Primeiro, os nossos alunos, a gente tem que ser claro, é um público que tem uma seleção muito boa, porque são alunos ingressantes na universidade, ou seja, já superaram o ensino médio, alguns estão na segunda, talvez até terceira graduação, e essas pessoas efetivamente têm um preparo para poder estarem instruídos nesse sentido da vivência da universidade. Estão ali já começando a sua caminhada na universidade, né? Mas interessante, nesse ponto, eles entendem a respeito, principalmente da Lei Federal 11.340, a Lei Maria da Penha, né? Que, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela surgiu para punir o homem. Então, nós temos lá um público de quase
35%, um terço desse público, entendendo que a Lei Maria da Penha veio para punir o homem, ou seja, existe, na verdade, um viés ainda encalacrado dentro da sociedade de poder sustentar essa posição estruturante do homem na sociedade como sendo líder, como sendo soberano. A gente precisa combater essa estrutura, porque nós somos seres humanos, acima de tudo, né? E nós precisamos buscar essa igualdade entre nós, esse respeito e principalmente o amor na nossa vida. Eu acho que está faltando muito disso. Mas uma outra coisa que a gente percebeu muito sério dentro da lei é que muitas dessas pessoas também apontaram que a lei veio para punir o homem, ponto final. E as pessoas não destacaram o aspecto que a doutora Dina pode falar bastante nesse sentido, que é a capacidade preventiva que a lei trouxe para o nosso ambiente. Nós precisamos, antes de tratar da violência, tratar exatamente de como prevenir a violência. Evitar de ter que mexer nesse lixo, nessa porcaria. Porque depois que aconteceu, a gente está remediando, né? Então a gente tem que efetivamente evitar esses problemas. Uma outra coisa que a gente percebeu dentro da lei é que as pessoas são muito centradas ainda no cunho patrimonial que está por detrás da lei, que faz parte do processo da lei, porque a violência patrimonial ela é uma das marcas, efetivamente, que acaba fazendo com que a mulher silencie, porque ela fica imaginando, puxa vida, eu estou em casa, nessa situação, e quer queira, quer não queira, o poder que este companheiro meu está exercendo sobre mim, ele acaba me impedindo de dar um sustento para meus filhos, ou até mesmo para mim mesmo na prática. Então, eu sou obrigado a me submeter a essa relação de poder, uma relação de poder que nós temos, que tem raízes muito mais do que históricas, são raízes biológicas lá do passado, que a gente precisa estudar 30, 40 mil anos atrás para entender esse processo, né? E eu não posso deixar de falar que toda essa situação, o dado do Anuário da Violência aqui no Brasil, que aponta que, efetivamente, apesar de termos uma sociedade que estava se movimentando muito menos, que estava, de uma certa forma, baixou-se o nível de circulação, que as pessoas ficaram trancadas, principalmente no primeiro semestre do ano passado, ainda assim, nós tivemos o aumento do feminicídio. Sim. Ou seja, mais mulheres foram vítimas de homicídio em razão do fato de serem mulheres, ou seja, um abuso efetivamente da condição, um exercício arbitrário de poder, e 90% das pessoas que praticaram esses crimes foram o seu companheiro ou os seus maridos no exercício do relacionamento. Sim, você trouxe um índice muito importante. Houve aumento do número de feminicídio. Sim. Dina, a Lei Maria da Penha. Hoje, nós estamos falando no contexto atual. Você acredita que ela seja suficiente para garantir que tenhamos mais avanços nessa área? O que nós estamos falando em protagonismo cidadão, o que nós, como sociedade, podemos fazer para que ela se configure como algo muito além, às vezes, do que a própria lei já preconiza? Olha, Lúcia, a Lei Maria da Penha é uma lei diferenciada porque ela veio de movimentos de mulheres, ela foi amplamente discutida antes de ser implantada e é considerada uma das 3 melhores leis do mundo na questão da violência contra a mulher. Ela foi inspirada na lei da Espanha, que lá violência contra a mulher é uma questão de segurança pública. Então, a lei é extremamente importante. Pegando o que o Jorge falou, então assim, a Lei Maria da Penha, primeiro, ela incentivou a criação de organismos de mulheres. O que é isso? São assessorias, secretarias, coordenadorias. Então, o poder público de todo o país começou a criar, que são os organismos dentro da prefeitura, no caso, que vai cuidar de política para a mulher, primeira coisa. Segundo, como foi dito também, a questão da prevenção. Quando a gente faz palestra, Lúcia e meus queridos colegas aqui do programa, a gente fala muito dos primeiros sinais. Que a mulher fique atenta aos primeiros sinais. Tem muito comportamento que o homem, ele diz que aquilo não é violência. A mulher, por sua vez, por N questões culturais, também acha que não é. Então, a violência contra a mulher, ela é um processo. Não existe um relacionamento super tranquilo e um dia ele entra pela porta e te agride, não.
Aquilo começa te desmerecendo, te diminuindo, te afastando dos amigos, das amigas, da família. Então, aquela amiga não é boa companhia para você. Quando ele vê que todos os argumentos já cessaram, ele diz: olha, essa sua amiga está dando em cima de mim, entendeu? A sua família não gosta de mim. Você vai visitar a sua família, eu vou ficar sozinho? Aqui ele vai cercando, de forma que ele tenha total controle sobre aquela mulher, né? E aí, o próximo passo é o celular, né? Então, ele vai controlando, não quer que estude, não quer que trabalhe. Então, a questão da violência contra a mulher é um exercício de poder, né? É um exercício de poder. Então, é atribuição, por exemplo, da coordenadoria, campanhas, as palestras que a gente faz. Eu agora estamos aqui, aí, afixando em estabelecimentos comerciais um cartaz com violência contra a mulher é crime, denuncie, a violência contra a mulher afeta toda a sociedade, dando telefone. Por quê? Porque a mulher, ela vai passar por ali, vai ver aquele cartaz, aquilo chama a atenção dela, né? E o agressor também. Isso. Não é? Então, o agressor. Então, eu considero a Lei Maria da Penha um grande avanço, né? Por N questões. Lúcia, eu quero falar também. Quero falar porque eu adorei a fala da doutora nesse sentido, porque eu vejo a mulher que está em situação de violência, tendo a oportunidade de trabalhar aqui na universidade, a gente discute muito essa questão. A mulher, ela acaba fechando o seu olhar para o mundo, em razão exatamente do processo a que ela é submetida, e ela não percebe que hoje o mundo trata a violência da mulher de uma forma diferente. Exatamente. Antigamente, sabe, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, nós poderíamos estar trocando no WhatsApp, não existia o WhatsApp, mas trocando memes ali, olha, bateu na mulher, legal. Cara, mudou a cultura no âmbito geral da sociedade, mudou. O homem, efetivamente, que age dessa forma, que vê abusivamente a sua posição em relação a algo absolutamente normal, ele está sendo execrado pouco a pouco no da sociedade. E é exatamente essa questão que a mulher tem que abrir o foco dela, ela tem que se permitir a perceber que o mundo está esperando por ela. Que existe hoje uma estrutura de polícia especializada, que existe hoje um atendimento especializado do judiciário, e que existe uma porta sempre para ouvi-la. Existem outras mulheres, mas não são só mulheres não, porque a sociedade está se unindo. Alguns homens também estão aqui. Eu estou aqui, gente. A gente está junto aqui para poder trabalhar, para poder discutir essa questão e melhorar a vida que a gente tem na sociedade. Então é muito importante a gente permitir essa mulher abrir esse foco, abrir esse leque, para que ela possa se enxergar a parada, saber que efetivamente ela não está sozinha, e aí romper essa lei do silêncio. Eu concordo, né? Lá no nosso Laboratório de Inovação e Negócios Sociais, nós temos discutido, e a ideia foi de um dos nossos cofundadores, né, o Eduardo Viana, que ele diz assim: nós homens, ele é casado e tem 2 filhas, mulheres, né? E ele diz: nós vamos capitanear um movimento contra esses homens que fazem violência contra mulheres e filhas. Então, lógico, eu acho que a sociedade, ela está começando, os próprios homens estão começando a se conscientizar que essa bandeira merece ser empunhada. Olha, é assim, né? Essa questão, isso aqui é um assunto que a gente, né? Para mais de uma hora, né? É muito, porque assim, exatamente, eu concordo com tudo que você falou, e assim, é por isso que muitas vezes o homem impede a mulher de denunciar, porque ele não quer que ninguém saiba, né? E ela tem vergonha. E o que a Patrícia trouxe também com relação às empresas, seria muito bom que a empresa acolhesse essa mulher, né? Acolhesse, porque as empresas não querem saber do problema. Não só empresas, como igrejas, enfim, uma série de instituições que a gente sabe que não acolhe, o problema é seu, eu não quero saber, enfim. Então, assim, é uma questão
Agora, eu fico muito feliz com esses homens envolvidos nessa questão, porque quando as pessoas me perguntam, acontece com todas as mulheres? Acontece em todos os níveis sociais. Eu sempre digo, quanto maior o nível social, mais difícil a mulher denunciar. Tem toda uma questão, assim, as pessoas falam, mas você vai abrir mão da sua vida, a família, ele diz, eu vou perder o cargo, seus filhos vão passar vergonha, enfim, às vezes a pressão é dos filhos. Essa mulher, ela precisa ter muita força, ela precisa ser muito forte para dar esse primeiro passo, tanto que é muito raro uma mulher denunciar na primeira vez. Dizem pesquisas que, em média, a mulher leva 8 anos para denunciar. É muito tempo. Muito tempo. Já que nós estamos falando que a mulher, ela precisa, cada vez, além de se conscientizar, estar preparada para ficar mais confortável para conduzir até essa denúncia, Patrícia, me diz um pouquinho, qual é a sua percepção? Que tipos de iniciativas são necessárias para as mulheres nessa era realmente pandêmica, de acúmulo de atividades, né? Porque é profissional, é, entre aspas, dólar, é professora, e é a colaboradora, e é uma série de coisas. Como que você acredita que essa mulher possa impulsionar a sua carreira? Perfeito, Lúcia. As mulheres, elas naturalmente, né, e isso vem enraizado de um contexto histórico que o Tassi mencionou, que a Dina mencionou, elas são criadas, às vezes, considerando que elas têm que ser heroínas, né? Então, a mulher tem que dar conta do ambiente familiar, ela é responsável por cuidar do marido, dos filhos, ela é responsável por cumprir as suas metas, né, em relação à empresa, e, de repente, numa era pandêmica como a que estamos vivendo, ela tem que fazer tudo isso dentro de casa, e muitas vezes ela não tem o apoio da família. A família, às vezes, acha que ela está dentro de casa, está disponível, e tem que atender aos anseios de todos no momento em que todos quiserem. Então, eu penso que, novamente, usando a palavra que os colegas usaram, a palavra é a prevenção. A questão é uma mudança de cultura. Então, o fortalecimento da mulher é essencial. Eu convivo com alguns jovens e algumas jovens que já tiveram problemas de violência com namorados, e eu percebo que há essa dificuldade de se sentir forte para denunciar, se sentir apoiada para denunciar, se sentir acolhida e se sentir corajosa para modificar toda essa situação. Então, num primeiro momento, eu penso que a gente tem iniciativas como grupos de apoio, existem grupos de mulheres que apoiam essas mulheres e dividem experiências que trazem bons exemplos que podem fortalecer e encorajar. Então, a questão da autoconfiança, a questão de se sentir apoiada para que possa tomar as iniciativas adequadas. E, além disso, dentro das empresas, eu penso que nós temos boas referências, sim, de empresas que trabalham com assuntos de fortalecimento específico da mulher. Então, existem benefícios ligados à área da saúde da mulher, existem benefícios que apoiam o período da gestação, existem empresas que têm ambientes para você deixar os filhos enquanto trabalha. Inclusive, eu sou apaixonada pelo ambiente que a Natura tem. A Natura tem lá dentro da própria empresa um ambiente para você deixar os seus filhos enquanto você está trabalhando. Eles ficam acolhidos e cuidados ali. Tem o parquinho, tem o berçário. Então, esse tipo de iniciativa faz com que a mulher não sinta que, além de tudo, ela é rejeitada pelo mercado de trabalho. E eu penso que o conhecimento, né, o estudo, a formação dessa mulher e este sentimento de que há, sim, possibilidades dentro da empresa, mesmo ela sendo mulher, mesmo ela sendo a pessoa que engravida e depois pega uma licença maternidade, esse tipo de coisa fortalece outras mulheres. E acredito também
acredito que também sirva como referência para que essas mulheres possam se transformar no decorrer das carreiras. Então, eu penso que o fortalecimento dessas mulheres, a autoconfiança, o estímulo à busca por conhecimento e as próprias políticas de benefícios e programas de incentivo às lideranças femininas e à formação feminina como um todo podem ser grandes iniciativas e que outras empresas também devem utilizar como bons exemplos. Acredito, você trouxe boas sugestões até para aquelas que ainda não haviam pensado sobre isso, né? Dina, pela sua experiência, esses anos todos no Conselho da Mulher, você acredita ainda que esses dados decorram somente de um machismo estrutural, cultural, patriarcal? E como que nós podemos já protagonizar e mudarmos essa realidade? O que a gente já tem que fazer já? Eu vejo assim, né? A questão do machismo ainda é muito forte, essa questão cultural, né? Não faz muito tempo eu assisti um casamento e eu ouvi dizer que a mulher deve obedecer o marido. Então, assim, eu falei, né, que a mulher tem que ser muito forte para denunciar. E a gente tem que ser forte o tempo todo. Né? A gente tem que estar sempre conquistando espaço no mercado de trabalho, em cargos anteriormente predominantemente masculinos. A gente tem que entrar e entrando e ocupando espaço, Lúcia, porque só assim a gente vai começar a perceber e a mostrar que a mulher pode estar onde ela quiser, pode fazer o que ela quiser. Agora, o machismo, a gente vai continuar lidando com ele ainda por um bom tempo, a gente sabe disso, né? Essa questão do patriarcado, do homem, a gente ainda vê muitas... Assim, nós lidamos com dois extremos. Isso que o Jorge trouxe, assim, nossa, de homens... Puxa, que coisa boa a gente ouvir isso, né? Porque... todos nós estamos aqui para sermos felizes, né? Homens e mulheres. Mas eu dou palestra e é impressionante os relatos que eu ouço, né? Então, assim, o que acontece? Eu sempre digo que todo homem agressor, ele está formando futuros agressores. E ele também assistiu o pai. A mulher, por sua vez, a mãe também apanhava. Então, é assim mesmo, elas dizem, é assim mesmo. Então eu ainda ouço isso, século XXI. Então a gente ainda tem um pouco, vamos chamar desse ranço, né, dessa coisa ruim, de que, como foi dito, perfeito, de que o homem ainda é o líder, ele que é o chefe, ele tem que ter obediência. Então, assim, e muitas vezes, Lúcia, além de agredir a mulher, agride os filhos também, as filhas. Então, rapidamente ouvi relatos, né, de que o pai agredia, né, a mulher contar que o pai agredia os filhos e que os dois irmãos batem na mulher, né? E aí, olha que história interessante. E eu falei, e ela disse, eu falei, e você? Ela falou, não, eu estou bem. E a sua irmã? A minha irmã bate no marido. Eu disse, e entendi, ela bate porque se ela não bater, ela apanha. Então, olha a formação dessa mulher, de que ela disse que para ela sobreviver e não apanhar, ela tem que bater. Porque é assim que as pessoas... Para essas pessoas, Lúcia, é assim que as pessoas me respeitam. Eu tenho que agredir. Então, nós temos ainda um espaço enorme para avançar. E é bom saber que podemos mudar essa realidade, né? Aliás, vocês estão trazendo algo que eu lembrei agora, que nessa fase pandêmica, com muito desemprego também masculino, hoje a maioria das mulheres é que estão mantendo as casas, coisa que era o homem que mantinha o sustento. Hoje as mulheres, com artesanato, com bolo, com toda a criatividade feminina, estão mantendo seus lares e colocando a comida para os filhos e para o próprio marido. Então as coisas começaram a mudar, né? E essa coisa da pandemia, Lúcia, só para acrescentar que foi perfeito o que você falou, é assim, houve um aumento muito alto do consumo de álcool e droga. E droga. Outra coisa a lidar. Jorge,
E nós já que estamos falando, é um novo mundo, né? E eu gosto de usar uma nova era, porque esse negócio de novo normal a mim não cabe. Essa expressão não cabe, não penso. Então é uma nova era. Nós estamos falando de inovação. E você pode nos trazer alguma coisa a mais? Afinal de contas, você tem uma big plataforma que é a Mindset. Como que isso... Explica um pouquinho mais sobre ela. Sabe, ou seja, o Mindset, a gente está trabalhando exatamente o Mindset das pessoas, né? Então, o Mindset hoje ele está sendo renovado, vai ser lançado no mês que vem um novo aplicativo, onde nós vamos oferecer dentro do nosso aplicativo, atendimento psicológico para as pessoas. Então, as pessoas vão poder ter a sua consulta psicológica ali, naquele ambiente, um ambiente certificado, um ambiente totalmente seguro, no local de trabalho, por exemplo. E muitas vezes a gente percebe, conversando com as pessoas que são os nossos usuários, que a mulher, às vezes, não tem essa possibilidade de procurar o terapeuta, procurar um psicólogo, pegar o carro e, opa, eu vou procurar ajuda aí fora. Não, então, pelo menos ali, naquele momento, ela pode estar no trabalho e ela vai conseguir um espacinho lá no canto, já tem empresa fazendo isso, para que ela possa ter um espacinho de meia hora, 40 minutos para conversar com o terapeuta ali naquele momento, para dialogar com ela, tá? Mas uma coisa muito importante é que as tecnologias novas que estão surgindo, e o protagonismo vai em breve aí fazer umas parcerias, trazer algumas empresas para nós dialogarmos nesse sentido, que possam efetivamente ajudar a mulher a mudar essa situação de silêncio, a desatar as suas bocas, efetivamente, tá? Então, hoje nós estamos constituindo algumas parcerias com empresas que podem efetivamente mostrar, por exemplo, provas de que a violência está acontecendo sem que a mulher precise de grandes esforços, como, por exemplo, gravações de celular sem que ela precise ficar gravando o celular. Sim. O próprio celular identifica efetivamente que a violência está acontecendo. Ligações que serão feitas de forma totalmente escondidas por parte do telefone, que efetivamente vai sair de uma ligação do outro e falar, olha, eu estou sendo vítima de violência, eu estou em tal lugar, olha onde eu estou aqui, ó, o GPS vai estar acionado e vai apontar onde é que a mulher está naquele momento, está sendo vítima, sem que ela precise ligar, porque esse trabalho o próprio sistema pode fazer para ela, pode ajudá-la nesse sentido, colocar, inclusive, aquela conversa que ela está tendo com a agressor naquele momento, para que o terceiro escute, seja uma testemunha qualificada e aquilo seja gravado pelo próprio sistema. Então, isso já é totalmente possível, a gente está trazendo para dentro do protagonismo para poder desenvolver projetos. Mas eu preciso falar com vocês que a gente tem uma demanda muito grande que tem que começar nas escolas. Nós educamos muitas vezes os nossos filhos nas escolas brasileiras para passar no Enem e para entrar na faculdade. E, na verdade, esses meninos não estão sempre preparados para entrar para a vida. Literalmente. É verdade. Então, primeira coisa, respeitar a mãe, respeitar a mulher, respeitar a família, tem que estar dentro do ambiente da escola, tem que ser dialogado ali dentro, naquele momento. Da mesma forma que a gente tem que ter políticas antidrogas nas escolas, da mesma forma que a gente tem que tratar de questões de homofobia dentro da escola, para encerrar esse mal também, da mesma forma que a gente tem que mostrar que branco, preto, amarelo, azul, não importa, é ser humano acima de tudo. Nós temos que encerrar essas questões que simplesmente tiram o nosso foco do desenvolvimento humano. Nós não nos desenvolvemos mais como raça porque nós ficamos com essas picuinhas que efetivamente acabam inibindo a felicidade. É verdade. Inibindo exatamente. Como, por exemplo, nós temos uma sociedade em que o ser humano é capaz de acumular bilhões e bilhões de reais no bolso, enquanto nós temos aí 10 milhões de brasileiros passando fome todos os dias. Então, está na hora da gente vencer esses percalços que tinha ali. E não são difíceis, Lúcio, nós precisamos de conscientização, acima de tudo, e um movimento muito simples de trabalhar, porque todo mundo vai melhorar, mas nós precisamos começar a pensar coletivamente, não pensar no próprio umbigo. E aí, efetivamente, o que esse homem magoado, que quer exercer o poder sobre a mulher, porque não consegue exercer o poder sobre suas próprias qualidades no mundo e fora, acaba tendo que usar a violência para dentro do mundo, quando não tem a competência para poder assumir a realidade e fazer o mundo da própria família melhor. Concordo que tudo começa na educação. E de 0, né, a primeira infância, que é de 0 a 7, depois agora estendido até 9 anos.
trabalhar esse eixo, o respeito ao ser humano que habita os seres humanos, vai ser o grande diferencial dessa nova era. Exatamente. Exatamente. Patrícia, você também lançou recentemente a plataforma Jeito em Gestão. Conte-nos também um pouquinho, que eu sei que estão vindo novidades para 21, 22. Com certeza, Lucelena. Nós temos uma visão muito semelhante ao projeto do protagonismo, né? E nós enxergamos esse mundo, essa nova era, como você fala, né? Como sendo uma era em que há uma diminuição das contratações seletistas, né? Do trabalho formal como nós conhecemos, e não só em decorrência da pandemia, temos hoje mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Então, em decorrência disso e de muitas outras percepções que nós temos, nós criamos esse projeto de uma plataforma, de um espaço de conhecimento, como também um espaço de acolhimento para que as pessoas possam ser as protagonistas das suas próprias vidas. Então, um dos projetos que eu acho que é referência e cabe mencionar nesse programa, no Dia Internacional da Mulher, é um projeto de aceleração de empreendedoras, que é uma novidade muito bacana que a gente trouxe agora em 2021 e que a gente fornece ali dentro são cursos que nós criamos, mas dentro desses cursos a gente fornece para a pessoa, para essa mulher, a possibilidade de que ela tenha uma formação completa, não só numa profissão, mas também em relação a como é que ela vai fazer os custos daquele serviço que ela vai se especializar, como é que ela vai divulgar aquilo, como é que ela vai conversar com os clientes, como é que ela vai se posicionar para que ela conheça direitos e deveres, direito do consumidor. Então, a gente pensou em tudo isso e colocou dentro de um projeto que nós chamamos de Aceleração de Empreendedoras 2021. Então, eu acho que essa é a novidade mais legal para a gente contar aqui nesse momento. Temos muitas outras sendo trabalhadas, mas essa realmente ela foi criada e planejada com a intenção de promover avanços para o papel da mulher nessa era pandêmica que nós estamos vivendo. Obrigada por ter feito essa pergunta, porque eu acho que vale a pena a gente mencionar isso nesse momento em que falamos de avanços e retrocessos, né? E a gente não fica só no retrocesso, a gente fala, olha, tem lugares legais para vocês, mulheres que se encontram fragilizadas, procurarem, tem iniciativas bacanas, o mundo está olhando para vocês, e inclusive tem homens olhando para vocês, como é o caso do Tassi aqui, né? Acho bacana a gente mencionar isso. Nós falamos tanto que o mundo está acelerado e alguns ainda teimam em manter-se na zona de conforto, quando avanços só existem na zona de desconforto. Então, está na hora de nós nos lançarmos, né, ao mundo. Então, parabéns às iniciativas, porque o mundo é cada vez mais digital. Então, as plataformas farão parte das vidas. As crianças já nascem com chip e os pais têm que se adaptarem a essa nova realidade. E essa mulher, que nós estamos hoje tratando aqui nesse Dia Internacional, né, acho que merece como presente essas iniciativas que estão sendo trazidas. Como nós falamos, o nosso programa só tem 1 hora, e 1 hora passa muito rapidinho para um tema tão bacana e relevante. Então, já indo para os finalmente, eu gostaria que, vou chamar na ordem alfabética, né, que vocês deixassem uma mensagem, mas já bem futurista. Como é que nós podemos nos encontrar no dia 8 de março de 2022? O que a gente vai poder tratar daqui a 1 ano nessa mesma data? Dina, o que você acha? Olha, eu quero... Assim, a gente trabalha nos dois extremos, né? Na prevenção e na violência já ocorrida. Eu quero chegar aqui e dizer que o projeto que o Jorge trouxe teve um avanço, nós temos mais homens envolvidos nessa questão. A Patrícia vai dizer que mais empresas estão preocupadas com as mulheres, e eu dizer para vocês, olha, os índices
caíram, nós temos menos mulheres sofrendo violência e nós estamos podendo trabalhar, porque um dos trabalhos da coordenadoria é a questão da empregabilidade da mulher, porque a gente sabe de todas as questões, né? Em torno de 70% das mulheres que permanecem na condição de violência é por dependência econômica. Então eu quero chegar aqui o ano que vem e dizer que a nossa parceria que nós temos lá com o Centro Público de Emprego está sim a 1000 por hora, está dando super certo e muitas mulheres conseguiram sair dessa questão da violência e ter uma vida digna, que é o que toda mulher merece. Muito bom. Já estou torcendo para chegar a março de 22. Eu também. Obrigada, gratidão. Jorge. Ô, Luciana, eu vou encerrar com uma poesia, pode ser? Então você prefere que eu chame Patrícia e você encerra o nosso bate-papo com a poesia? Coisa sua, você pode ser. Então pode ser, porque eu amo poesias, poemas, música, eu acho que vai ficar bárbaro isso. Então, Patrícia, por gentileza. Então, vamos lá. Eu gostaria muito que em 2022 a gente pudesse estar aqui dizendo que mais mulheres conseguiram qualificação profissional e conseguiram entrar no mundo profissional, seja dentro de uma empresa, seja como empreendedora, mas que conseguiram reagir e tendo ajuda de mais homens que culturalmente estão sendo modificados. Então, eu acredito que essa seria uma excelente notícia e um passo adiante, um avanço que poderíamos ter em tão curto prazo. Já estamos lançando isso ao universo, palavras têm poder, né? Então, finalizando o nosso bate-papo de hoje, Jorge. Já anunciando que eu vou lançar no meu canal no Instagram já um espaço da poesia, tá bom? Então, eu vou deixar, basicamente, minha vontade de poder falar o ano que vem para vocês de novo, recitar essa poesia que eu estou fazendo agora, tá? Então, vamos deixar claro aqui que vem de dentro. E vem de dentro o quê? Vem de dentro a vontade de não mais falar de violência. Vem de dentro a vontade de poder festejar. Festejar a vida. Festejar os momentos que temos, eu e você, eu e vocês. Nós como todos. Um grupo único, que possa se sentir e se respeitar, que as diferenças, que certamente sempre vão existir, possam simplesmente ser um mote para que possamos brincar, e não para que possamos nos dividir. Que possamos utilizar essas diferenças, não como homem, como mulher, como branco, como negro, como feio, como bonito, como gordo, como magro, mas simplesmente como espaços para que possamos conhecer o novo, aquilo que não é nosso, e principalmente que possamos construir um amanhã em que caibam todos nós como filhos de um único ser, de um único Pai, e principalmente felizes por estarmos aqui. Obrigado, Deus abençoe a todos, muita paz, e eu estou muito feliz de estar aqui no Protagonismo Cidadão, Protagonismo Regional. Valeu, gente! Agradeço demais a participação do meu trio aqui, que eu acho que certamente enriqueceu. Lembrando, né, que o dia 8, o 8 é o número do infinito, é o símbolo do infinito. Portanto, o 8 já nos sinaliza como de infinitas possibilidades de transmutar aquilo que nós não achamos legais e que podemos fazer diferente. Espero vocês todas as segundas-feiras, às 20 horas, para que possamos tratar esse e outros temas de relevância para a nossa Baixada Santista. Espero vocês e, mais uma vez, de mente e coração, agradeço aos nossos 3 convidados. Boa noite a todos e até breve. Até breve.